Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, em mais uma aula do nosso curso de português focado nos principais conteúdos de concurso. Aqui ao lado você tem a nossa ementa do nosso curso aqui no YouTube. E ao lado também, agora eu vou colocar para você 3 links que você que acompanha nossas aulas já está cansado de saber. Primeiro, aqui embaixo tem uma apostila gratuita de todos os conteúdos abordados nesse curso. Você baixa ela uma vez só. Quando você baixar, vai ter os conteúdos das aulas gravadas até o momento. Mas assim que a gente gravar mais aulas, nós vamos atualizar a apostila e enviamos para você por e-mail gratuitamente. Legal? Segundo link, a playlist com todos os vídeos postados desse curso aqui no canal. Terceiro, a possibilidade de assistir a esse curso na nossa plataforma de ensino de forma gratuita. Assistindo na nossa plataforma, o sistema vai computar a tua frequência, vai computar os conteúdos que você acessa, a tua avaliação, e a partir disso você vai poder, ao final desse curso, fazer download de um certificado de horas complementares para que você possa utilizar na sua faculdade ou mesmo como um comprovante de um curso de capacitação em língua portuguesa para o seu trabalho. Legal? Vamos lá então para o nosso conteúdo, o final sobre a classificação do sujeito, que é a oração sem sujeito. Eu comentei com você, logo nas primeiras aulas, que os verbos eles costumam exprimir ações. Essa é a maioria dos verbos, né? Cantar, ver, viver, falar, são ações. E aí eu até falei de vozes verbais, que é sempre quando tem sujeito, porque a voz verbal é só a indicação de como o verbo se comporta, da relação do verbo com o sujeito, que pratica uma ação, ou que sofre uma ação, ou que pratica e sofre ao mesmo tempo, só isso. Se não tem sujeito, não tem voz verbal. Hoje nós vamos falar sobre a oração que não tem sujeito, sobre os verbos que são impessoais, não se referem a pessoa nenhuma, a ninguém. E eu vou começar já com o campeão deles, que é o verbo haver. Mas são basicamente 3. Pode ser, claro que a gente pode pegar esse estudo aqui, como os demais, a gente pode pormenorizar e em aulas muito maiores, de forma muito mais completa e muito mais complexa. Mas a gente está trazendo a nata realmente do que mais cai. E aí a gente separou esses 3 principais, essas 3 dimensões da oração sem sujeito, que são os verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver, que é o campeão absoluto de questões, e os verbos fazer, parecer, ficar, estar, quando vão indicar tempo ou mesmo fenômeno da natureza. 3 dimensões da oração sem sujeito. Nós vamos começar então falando sobre, dando um primeiro passo, sobre os fenômenos da natureza. Eu achei que fosse iniciar no verbo haver. Agora que eu me lembrei, coloquei ele em segunda posição mesmo. Mas eu coloquei em primeiro os verbos que indicam fenômeno da natureza, porque eu lembro que na primeira aula eu comentei sobre isso com você, né? Eu falei assim, choveu muito ontem. Você não vai perguntar quem é que choveu. Não faz nenhum sentido. Como assim quem é que choveu? O que é que choveu? Não faz sentido, compreende? Então assim, chover é um verbo impessoal quando indica fenômeno da natureza. Choveu muito nos últimos dias. Acabou. Não precisa... não tem um sujeito, não tem alguém que praticou essa ação. Porque é uma ação que é fenômeno da natureza. Poderia ser ventou muito ontem. Nevou muito ontem. Se indica fenômeno da natureza, não concorda, não tem sujeito. Tá? Tá. Agora nós vamos começar a falar de alguns pontos de atenção que são muito importantes. O primeiro é o sentido figurado do verbo. Quando eu uso o verbo que indica fenômeno da natureza em sentido figurado, a coisa mudou. Aí vai ter sujeito. Choveram clientes na loja ontem.
Eu não posso dizer que choveu clientes. Porque quando eu perguntar o que é que choveu, agora sim eu posso dizer. O que é que choveu? Clientes. Então, se foram clientes no plural, o verbo chover também vai para o plural. A mesma coisa se fosse o verbo nevar, a mesma coisa se fosse o verbo ventar e assim por diante. Então, quando o verbo indica sentido figurado, mesmo sendo fenômeno da natureza, ele vai para o plural, porque ele tem sujeito. Legal? A gente usa muito, nossa, choveu canivete. Se fosse canivetes, seria choveram canivetes. Né? Não sei se você já ouviu isso, mas é uma expressão que eu já ouvi bastante. Aí eu trouxe para você uma outra situação. Quando nós temos o verbo que indica fenômeno da natureza, aqui no caso o verbo nevar, mas nós temos ele sendo utilizado no sentido literal, não no figurado. Ó, nevou. O quê? O que é que nevou? Quem é que nevou? Não tem sujeito. Claro que não. Porque ele está no sentido literal. Mas pequeninos blocos eu posso pensar como um complemento desse verbo. E é essa a atenção especial que eu quis trazer para você em relação a isso. Né? O fato de que eu poderia falar choveu, né? A chuva fininha, choveu gotas fininhas, gotículas, né? Chuvisco. Então assim, quando o verbo eventualmente pode ter um complemento. Eu acho importante você ter isso em mente quando esse verbo se torna um verbo transitivo direto. Ó, verbo. Opa. Verbo, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Verbo transitivo direto, ok? Choveu o que? Objeto direto. Pequeninos flocos, nevou pequeninos flocos. Poderia ser choveu uma chuva fininha, uma coisa, gotículas fininhas, né? Poderia ser também, tá? Agora aqui já mudou, porque a noite inteira já é uma ideia de tempo, né? Aqui já é uma ideia de tempo. Então não é complemento do verbo, não. Aqui é fofoca. Se você assistiu às aulas de morfologia que estão ali embaixo, né? O link, vou deixar aqui embaixo o link de morfologia, que não faz parte desse curso, mas é uma sequência de aulas que eu gravei há bastante tempo aqui. Eu te falei, morfologia é instrumento, né? Para sintaxe. Esse a noite inteira é uma fofoca. Nevou a noite inteira, nevou muito, nevou pouco, né? É um adjunto adverbial, dando uma ideia de intensidade, dando uma ideia de tempo, né? É diferente de quando eu complemento o verbo, né? Por exemplo, pequeninos blocos, pequeninos flocos, né, de neve. Legal? No próximo passo, o verbo haver. Então vimos os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Pronto. Agora, verbo haver, o campeão de concurso. Esse, ninguém se compara a ele. Ele é o queridinho, ele é o cara. Verbo haver é o que mais tem ocorrência. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Ele permanece no singular. Ele não concorda. Há muitas. Houve centenas. Ele não vai concordar. Vai permanecer no singular. E o que tem de gente que se confunde nisso? Eu já vi sentença de juiz. Já vi acórdão de turma, né, de relator assinado com houveram. Com haver no sentido de existir concordando. Se não me engano, aquele Walt Disney, o juiz Walt Disney, ele usa muito o verbo haver no sentido de existir com plural.
Mas o verbo haver, ele não concorda. Verbo haver, quando você pode substituir por existir ou ocorrer, ele permanece no singular. Então há muitas pessoas na sala. Houve centenas de denúncias contra os abusos. Segundo ponto, o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Quando eu posso substituir, por exemplo, pelo faz. Há 2 dias, por exemplo, faz 2 dias. Há 2 dias que iniciei a dieta. Estudei nessa escola há 10 anos. Faz 10 anos que estudei nessa escola. E esse já é o próximo ponto que a gente logo vai falar. Sobre o verbo fazer, também no sentido de tempo. Mas é uma dica, né? Para você substituir o haver pelo faz no singular sempre, para saber se ele fica no plural ou se ele está exprimindo uma ideia de tempo. Mais um cuidado, o verbo ter, quando ele está no sentido de existir, aí ele é impessoal. Isso aqui se usa muito na linguagem coloquial, isso. Mas ele continua sendo impessoal. E você pode ter um texto que tenha trechos coloquiais na tua prova, sem nenhum problema. Ó, terá muitas atividades na aula hoje. É no sentido de existirão muitas atividades na aula hoje. Poderia ser haverá. Você poderia escrever aqui, ó, haverá. Haverá. Poderia substituir o verbo terá por haverá? Poderia. Não no plural nunca. Ou ocorrerão muitas atividades. Poderia. Existirão muitas atividades. Na minha época, tinha muitas dificuldades para crescer na vida. Na minha época existiam muitas dificuldades. Então quer dizer que na minha época havia. Havia, não é haviam. Havia. Por quê? Isso aqui é o mesmo sentido de existir. Aí sim, existir concorda, existiam muitas dificuldades. Então havia, então tinha. O ter no sentido de existir é impessoal. E essa aplicação, ela é realmente coloquial. Mais uma questão importante. O verbo haver, ele contamina o verbo auxiliar. Então, se eu tenho uma locução verbal, onde eu tenho o verbo haver, e eu tenho um outro verbo auxiliar, o verbo haver em um outro verbo auxiliar, e o verbo haver, obviamente, você vai confirmar no sentido de existir, o que vai ser, provavelmente. Esse verbo auxiliar foi contaminado pelo haver. Então, devem haver poucas vagas nas UTIs este final de ano, ou deve haver? Se o haver é no sentido de existir, e aqui então deve haver. Isso aqui não existe. Porque o verbo haver contaminou o verbo dever com a sua impessoalidade. Ok? Então fique atento à locução verbal com o verbo haver. Verbo haver como verbo auxiliar no sentido de ter. Presta atenção. Lá atrás eu te falei o ter no sentido de existir. O que acontece com o ter no sentido de existir? Ele fica impessoal. Porque é um uso coloquial. Agora aqui não. Aqui é o haver como verbo auxiliar. No sentido de ter. Ó, eles haveriam de fazer isso. Plural, sim, porque é como se fosse eles tinham que fazer isso. Também você não vai escrever eles haveria de fazer isso. Mas poderia não ter o eles, né?
Poderia ser uma outra palavra que indicasse o plural de alguma forma, tá? Então, só para deixar essa dica. O haver, no sentido de ter, concorda. Não é impessoal, é pessoal. Vai pro plural. O ter, no sentido de existir, impessoal. Não concorda. Legal? Tudo isso está na tua apostila. Fica tranquilo. Fica tranquila. Agora eu quero chamar a atenção para você. Existem usos bem particulares do haver. E esses usos particulares, é legal que você tenha uma noção, porque o verbo haver, quando você for procurar no dicionário, você vai ter ele no sentido de ser, de existir, de possuir, de ter, de estar, que são sentidos mais próximos da etimologia da palavra, do habere, em latim. Então, olha, ele vai se haver comigo. Os corruptos se houveram com a justiça. E se os corruptos se houveram, é como se fosse no sentido de eles vão acertar as contas. Os corruptos se houveram, eles acertarão as contas com a justiça. O que é que se houveram? Os corruptos. Aqui. O que é que se houveram? Os corruptos. Esse aqui é o sujeito. E por isso o verbo haver está no plural. Ok? Os haveres foram. Aqui não é foram, é foram. Os haveres foram. Os haveres foram separados em juízo. Os bens, as posses, né? O que é que foram separados? Os haveres, aqui é sujeito. O sujeito aqui, deixa eu ver se ele vem aqui. O sujeito aqui, opa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O sujeito aqui é os haveres. O que é que foram separados? Os haveres. Porque esses haveres, que é sujeito, ele tem um sentido de bens. No direito societário a gente vê isso também. Tá bem no quadro aqui, tá. Conseguir haver cada centavo desviado em minha conta. Conseguir reaver. Tem o sentido de reaver. E aí, esse haver aqui, lembra? Tem o sentido de verbo transitivo direto, né? Deixa eu botar aqui para ver se fica. Pronto. Verbo transitivo direto. E na apostila eu trago mais exemplos para você do verbo haver, mais aplicações do verbo haver na linguagem culta, até numa linguagem mais arcaica às vezes numa linguagem mais técnica, né? Essa coisa dos haveres tem muito a ver com, tem muita relação, né? Muito haver, não tem nada a ver. Esse haver é assim, ó, só para aproveitar o destaque aqui, né? Esse haver não tem nada a ver, é assim, ó, haver, tá? Esses haveres aqui que eu estou destacando aqui, eles se relacionam, eles têm a ver dessa forma com o direito proprietário muito, né? Se fala muito sobre isso quando se fala em falência, recuperação e tal. Legal, meus amigos? Então eu acho que encerramos esse assunto. Vamos agora para mais um detalhe de atenção importante. O verbo haver versus o verbo existir. Cuidado, porque o verbo existir tem sujeito.
O que é que existem? Muitas pessoas contaminadas. Sujeito. O verbo haver não tem sujeito, mas ele tem objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto. Então, o que é que há? Muitas pessoas contaminadas. Então, num é a relação de verbo com sujeito. Na outra é a relação de verbo com complemento. Então, só cuidado com isso. Para você poder chamar... Eu quero só chamar atenção para a diferença nas relações dos verbos. Mais para frente, alguns exercícios, eu vou te mostrar na prática como as bancas costumam cobrar isso. Por último, para fechar o conteúdo, verbo fazer no sentido de tempo ou de fenômeno da natureza, tempo ou fenômeno, parecer, ficar, estar. Há 12 horas tomei o remédio. Faz 12 horas que tomei o remédio. Verbo fazer no sentido não fazem. Nossa, fazem anos que nós não nos vemos. Não, faz anos. Não fazem. Faz. Tá? Em Manaus, faz chuvas intensas. Né? Aí estava, ficar, parecer, sempre quando for fenômeno da natureza. Ou tempo, sempre impessoais. E é isso, meus amigos. Terminamos então com isso a classificação do sujeito. O que nós vimos na aula de hoje, nós falamos sobre o sujeito, sobre a oração sem sujeito. E a partir disso, nós vimos os verbos que exprimem fenômeno da natureza, a exceção, que é o sentido figurado. Nós vimos o verbo haver, que é o campeão, é o cara, é o verbo haver. Tem até algumas relações dele que eu não vi aqui. Nós vamos trabalhar em exercício. Me lembrei agora de umas 2 relações que eu devia ter colocado aqui. Mas em exercício a gente fala sobre isso. E falamos sobre verbo fazer, parecer, ficar, indicando fenômeno da natureza ou tempo. Acabamos a classificação do sujeito. Dá like no vídeo, compartilha, te inscreve no canal, para que a partir daí a gente possa... E põe aqui embaixo teus comentários, escreve aqui as tuas dúvidas, me diz... Dos conteúdos vistos até agora, essa aqui é a primeira leva de vídeos que a gente gravou, o que foi mais difícil para você? Ou o que você não sabia de tudo que a gente conversou até agora? Sujeito oracional, sujeito oculto versus indeterminado, vozes verbais, oração sem sujeito. Tem alguma coisa que você não sabia, ou não lembrava, ou achou mais difícil? Comenta aqui, para que eu possa, a partir disso, poder pensar, inclusive, em novas aulas para complementar esse conteúdo, eventualmente. E, claro, na sequência, nós teremos a continuação do curso. Dúvidas? Comentários, @profzander no Instagram. A gente se fala no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.